Olá pessoal, meu nome é Flávia Santos, sou consultora e palestrante da Inovar Desenvolvimento e hoje a gente vem trazer mais um vídeo da série O que podemos aprender com os nossos personagens favoritos. Bom, nós escolhemos para o vídeo de hoje um desenho muito especial, lançado em 2015, que é o Divertidamente. Na verdade, foi um desafio que eu ganhei aí da turma 34, um beijo para todo mundo, que me deram esse desafio de fazer uma análise sobre esse desenho e, na verdade, por que ele é um grande desafio para mim? Porque o próprio desenho em si, ele fez muito sucesso porque ele faz uma análise sobre as emoções. Então nós vamos ver no desenho, que eu vou trazer essa cena aí pra vocês, que a gente vai trabalhar 5 emoções no decorrer do desenho. Quem não assistiu, assista, é muito interessante. E ele mostra pra gente, primeiro lugar, aparece a alegria, é a primeira a aparecer aí no contexto. A segunda que aparece aí é a tristeza, que chega logo depois da alegria. O medo, que surge para impedir que a gente às vezes se machuque ou tome algumas decisões que não são boas. Aparece depois a nojinho, que ela vem do nojo tanto da parte biológica quanto da parte social, então cuida dessa parte. E por último aparece a emoção da raiva, da explosão, né? Do top das emoções aí aparece a raiva. Bom, então apresentada aí as emoções, a gente vai falar um pouquinho agora de qual personagem nós escolhemos, né? E a personagem que nós escolhemos para estar falando hoje não foi a personagem principal, que seria a Riley, né? Que é a menininha de 11 anos, que tem todas essas emoções, mas nós escolhemos aqui, ó, a alegria. Então nós vamos falar aí sobre a alegria como nossa personagem favorita dentro de Divertidamente. Bom, então a alegria vai mostrar um pouquinho das memórias base da Riley. E por que eu gostei dessa cena? Porque fala justamente de como é formada a personalidade. Então o desenho traz aí que cada emoção que é importante ser guardada, cada memória que é importante ser guardada, ela vira uma bolinha, e aí a gente vê na cena que essa bolinha corre por um caminho luminoso e ela vai para um reservatório ali que ficam as principais, e ela faz um caminho que vai mostrar justamente as ilhas da personalidade. Então a alegria, ela mostra pra gente que cada memória importante da Riley, essas memórias base, elas viram uma ilha de personalidade, que aí inclusive no desenho ela fala, são essas ilhas que fazem da Riley a Riley. E aí vamos voltar para o nosso dia a dia. No nosso dia a dia eu trago aí a reflexão de que eu gosto de falar muito, e eu trouxe aqui para demonstrar um papel em branco. Quando a gente nasce, como mostra no desenho, a gente é um grande papel em branco. Não tem nada aqui, nenhuma vivência, nenhuma emoção, nada. E à medida com que as coisas vão acontecendo na vida da gente, eu vou aprender a andar, eu vou cair por isso, mas vou levantar. Daqui a pouco eu já vou aprender a correr, a andar de bicicleta, a comer, enfim, tudo que acontece na nossa vida vai moldando essas flechinhas. Então, por mais que eu tente fazer esse papel voltar a ser liso novamente, eu não vou conseguir. Por quê? Porque as emoções, as vivências que nós tivemos ficam marcadas aqui. Elas criam essas frestas no nosso dia a dia. E são essas frestas que muitas vezes vão ser momentos bons, momentos em que a gente vai guardar com carinho, com emoção. E alguns deles são momentos ruins, mas são momentos onde, aí é que eu trago a grande reflexão. São esses momentos ruins, essas dificuldades, esses desafios que a gente passa que fazem com que a gente cresça, que a gente amadureça e que vai fazendo a nossa personalidade, que vai moldando o nosso perfil, o nosso comportamento durante o passar dos anos. Ela, lógico, ela vem de um perfil hereditário, mas também ela vem dessa linha em que tudo que eu faço no meu dia a dia, todas as vivências que eu tenho durante a minha vida é que molda a minha personalidade. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho aí como é que é formada a nossa personalidade, então a gente vai agora para uma segunda cena que eu escolhi para vocês, que é um momento onde a família ela vai passar por uma grande mudança. Eles vão ter que sair de Minnesota, onde eles já estão ali habituados.
E aí eu escolhi a cena justamente em que eles chegam no local da nova casa. Por quê? Porque no meio do caminho as emoções, elas estavam lá, como é que vai ser? Criando a imaginação de como é que seria o local, imaginando como seria. E na verdade quando chega lá, não é nada daquilo que eles esperavam. Então a Riley, quando sobe para o quarto, que vê o quarto dela, não é o que ela imaginava, então ela começa um turbilhão de emoções. E aí como é que é mostrada essa sensação aí dessas emoções? Na verdade mostra que dentro da cabeça da gente é como se tivesse um grande painel de controle, onde todas as emoções ali ficam perto, observando num telão o que acontece. E aí nesse momento em que ela chega no quarto e não vê nada daquilo que imaginou, todas as emoções juntas começam a apertar todos os botões, ou seja, é como se ela estivesse ficando ansiosa, nervosa, com medo, tudo ao mesmo tempo. E aí é nessa hora que a alegria fala, não, mas espera aí. Bom, então a alegria, ela pega alguma coisa, coloca ali no painel e imediatamente a Riley começa a imaginar como pode ficar o quarto dela, que a cama pode ficar aqui, que o abajur pode ficar ali, e aí ela já abre um sorriso e aí eles falam assim, vamos lá pegar a mudança. E aí quando ela desce, ela vê o pai e a mãe dizendo que o caminhão se extraviou, e que a mudança que iria chegar no mesmo dia só vai chegar na quinta-feira, ou seja, 2 ou 3 dias depois da chegada deles ali. Então é mais um impacto que ela tem, e aí novamente todas as emoções começam a ir a mexer no painel, ou seja, ela começa novamente a ficar com medo, ansiosa, e aí é quando novamente a alegria fala, eita, mas eu tive uma grande ideia, e coloca uma grande lâmpada lá no painel. E aí a Riley pega o taco dela de hóquei e começa a brincar com os pais ali, ou seja, a descontrair a situação, e eles acabam rindo e brincando e se abraçando. Por que eu escolhi essa cena, né? O que ela tem a ver com o nosso dia a dia? Então, eu escolhi essa cena justamente para mostrar que, por mais que seja difícil a situação, que mais que a gente esteja em situações que não tá vendo saída, que uma coisa vai estar acontecendo uma coisa ruim atrás da outra, se a gente não parar e tentar pensar positivamente, ou seja, momentos inesperados vão acontecer e acontecem a todo tempo no nosso dia a dia. Mas muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente fica tão imerso somente aos problemas que acaba isso não ajudando que a gente encontre uma solução para aquele problema. Então por isso muitas vezes é preciso que a gente respire, pare de pensar um pouco nos problemas, tente desviar a mente daquilo dali, tentar dar um sorriso, ouvir uma música, coloque uma música bem alta, comece a cantar, enfim, cada um tem uma forma de se distrair. Então é preciso nisso, porque momentos inesperados vão acontecer e sair dele mais rápido ou mais demorado vai depender um pouco da gente. Então eu quis trazer isso, que mostra que a alegria no meio de todos é sempre aquela que mesmo no momento inesperado ela consegue achar algo positivo naquilo dali. Então eu acredito muito nisso. Até nos momentos mais difíceis a gente consegue tirar grandes aprendizados. Então a gente sempre consegue, de um momento difícil, olhar uma forma positiva, ter um aprendizado do o que eu tive de bom nesse momento. Então é fácil? Não, não é fácil, né? A gente tá ali imerso ao problema, só tá pensando no problema, e aí desviar a atenção daquela energia ruim, daquele pensamento ruim, e trazer um pensamento positivo, um sorriso, às vezes é muito difícil. Mas acreditem, vale muito a pena, porque ajuda muito com que a gente pegue essa nova energia boa que apareceu com um sorriso, uma alegria. Às vezes é uma música que te faz sorrir, e aí aquele momento vai te dar força para continuar nesse problema inesperado ou na situação inesperada. Bom, pessoal, no decorrer do desenho a gente vai vendo aí que dentro da sala de controle, vamos chamar assim, onde ficam as emoções, a alegria é a grande líder. Então a maior parte do tempo o controle fica com ela, é ela quem controla ali os maiores momentos da Riley. E aí a gente vai ver em várias situações em que ela tenta ao máximo possível não deixar a tristeza chegar ali perto do controle, né? Então não deixar a raiva tomar conta. Então a alegria sempre tá como uma grande líder, vamos colocar assim. E simplesmente a alegria e a tristeza são expulsas, assim, elas entram por um tubo e vão parar fora lá da sala de controle, e aí existe aquele caos entre as emoções. E agora quem é que vai comandar? E aí o desenho transcorre uma confusão tremenda, porque o desenho passa com a alegria e a tristeza tentando voltar
para a sala de controle com as memórias bases que estão com alegria. E aí chega um momento em que eu achei muito forte, que é um momento em que a alegria ela se separa da tristeza e cai junto com o amigo imaginário da Riley, onde o que eles chamam das memórias esquecidas. Então aquelas memórias onde a gente não se lembra mais são colocadas ali e aos poucos elas vão ficando acinzentadas e elas simplesmente desaparecem, como se fossem aquelas memórias que estão na nossa mente e que elas simplesmente somem com o passar dos anos. Bom, então nessa cena que eu escolhi para vocês, mostra a alegria no momento mais triste dela, é isso mesmo. Então mostra a alegria ali, pegando aquelas memórias que já estão sendo apagadas e olhando cada uma delas e dizendo, eu me lembro de cada momento desse. E aí ela começa a chorar, dizendo que a única coisa que ela queria é que a Riley fosse feliz. Então ela começa a pegar aquelas memórias e ela abraça aquilo dali e tudo cai. Então é como se ela estivesse sentindo uma grande dor, como se ela estivesse se sentindo fracassada por não ter conseguido. E aí nesse momento cai uma gota de lágrima numa das memórias bases que estavam com ela. E aí ela repara, quando ela vai limpar, é como se fosse ela tivesse dado um voltar na fita, né, ali naquele momento. E ela repara um momento onde teve que a Riley ela perdeu no time, perdeu porque ela perdeu uma jogada, ou seja, o time perdeu porque ela não conseguiu fazer uma jogada final. E aí ela fica isolada numa árvore e de repente chegam os pais e é quando a tristeza percebe e ela verbaliza isso. Os pais e os amigos que vieram depois celebrar com ela, deixar ela pra cima, deixar ela alegre, só vieram por conta da tristeza. Então, por que eu trouxe essa cena pra gente analisar? Eu queria chamar a atenção de que no nosso dia a dia nós temos diversas pessoas ao nosso redor, e aí eu volto a falar da questão da complementariedade. O que é isso? Nós temos que dar valor à diversidade de perfis. Então, por natureza, nós temos o costume de procurar no outro qualidades que são parecidas com a minha. E quando na verdade nós deveríamos procurar aquelas características que me complementam. Cada um tem um papel fundamental dentro do nosso dia a dia, dentro das organizações. Independente da área, cada um com certeza tem algo a contribuir. E eles só vão conseguir contribuir se nós formos percussores disso, se nós formos fazer com que isso realmente aconteça. Então, não espere, não isolem aquelas pessoas por não terem o mesmo ritmo, mas sim tragam as pessoas para próximo, para o teu dia a dia, para o teu trabalho. Peça opinião, né? Pergunte o que estão achando. Porque com certeza, se você não tem uma habilidade ou se você tem uma habilidade diferente do outro, quando essas habilidades se juntarem, os resultados serão muito melhores. E aí, depois de muita dificuldade, a alegria e a tristeza conseguem voltar lá para o painel de controle com as memórias bases da Riley. A alegria pega todas as memórias bases e entrega na mão da tristeza. Então, uma cena muito bacana. E aí a tristeza pega, e ao momento que a tristeza pega, todas essas memórias bases se tornam azulzinha como a tristeza. Ou seja, a Riley naquele momento ela tá na frente dos pais, ela abre a porta e chega ali, tá na frente dos pais. E aí ela começa a lembrar de todas aquelas memórias com tristeza. E ela desaba a chorar e abre o coração para os pais, dizendo que ela não estava feliz naquela situação, naquela casa, naquele novo ambiente, que se estava fácil para eles, não estava fácil para ela, e que ela não estava gostando. E aí os pais vão e abraçam ela, dizendo que também não estava bom para eles, mas que eles sabiam que junto eles conseguiriam superar aquele desafio. Né? E aí é nesse momento em que eles se abraçam e aí a alegria, a tristeza vai lá e pega na mão da alegria e coloca sobre o painel as duas juntas. Então nesse momento eles estão lá abraçados e aí a Riley, mesmo chorando, ela dá um sorriso. E por que eu escolhi essa cena pra gente falar um pouquinho? Ela é complemento daquilo que a gente falou, então ela é um reconhecimento de que eu estava errado. Né? Então assim, quando a alegria pega todas as memórias e entrega para a tristeza, é como se fosse um pedido de desculpa e um reconhecimento do trabalho dela.
Então eu acho muito importante isso. Então, se você reconhecer que está errado, que falou alguma coisa que não devia para alguém, que no dia a dia não reconheceu aquela pessoa como deveria, faça isso. Não tenha medo de chegar e reconhecer, olha, desculpa, eu falhei, tá aqui, ó, eu confio em você, vai lá e faz o teu papel, eu sei que o teu papel é importante, porque você acaba ganhando a confiança do outro. A alegria, como a nossa personagem é escolhida, ela dá um banho aí de aprendizagem pra gente, porque ela mostra que sabe reconhecer e sabe dar valor, né, e pedir desculpa e dizer, ó, vai lá e faz o teu papel, porque eu sei que você é tão importante quanto eu sou. E às vezes nós, enquanto líderes, temos ali um orgulho de dizer, não, eu não posso pedir ajuda ao meu liderado porque eu sou o líder, eu não posso dizer que eu errei, eu não posso pedir desculpa, pelo contrário. Aquele liderado vai confiar muito mais em você, a tua equipe vai confiar muito mais em você, porque vai ver que você é humano como qualquer um e que também erra, mas que acima de tudo você reconhece os erros. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que a turma 34 aí aprove esse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, espero vocês na próxima. Deixem seu like, sigam a gente nas redes sociais, deixem seu comentário aí embaixo, qual é o próximo desenho que você quer ver sendo analisado, qual é o teu personagem favorito, aquele que você quer que eu olhe de uma forma diferente, e a gente espera você na próxima, tá bom? Tchau, tchau!